dia na exposição do livro de Ageu. Para isso eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Ageu. Nós chegamos ao capítulo de número 2 agora, finalizamos da última vez a exposição do capítulo 1. E para que os irmãos entendam, no capítulo 1, no versículo 1, nós temos aí Ageu, ao registrar isso, o escritor sagrado, ele coloca tudo muito bem datado. Então nós podemos fazer uma comparação com os nossos dias e para que a gente entenda melhor esse período do ministério do profeta. Então logo aí no capítulo 1, no versículo 1, nós vemos que no 6º mês, no dia 1º, veio a palavra do Senhor por intermédio de Ageu. Os estudiosos e com base naquilo que nós podemos deduzir, nós acreditamos seja aí o dia 29 de agosto do ano 520. Então, um pouco mais adiante, no capítulo 1, no versículo 15, nós vimos também o 6º mês, só que agora nós chegamos no dia 24, é quando o povo, de fato, começa a trabalhar, de fato quando nós encerramos o último sermão aqui. O povo ouve ali o chamado e eles começam a trabalhar, e é registrado também essa data aí, que traduzindo para os nossos dias, 21 de setembro, o ano 520. Essa porção que leremos hoje, ela já vai um pouquinho mais adiante no tempo. Estamos no 7º mês, conforme diz o versículo de número 1, que nós faremos a leitura a partir desse momento, para que os irmãos se situem um pouco aí, 17 de outubro, 520. A palavra do Senhor nos diz assim, meus queridos, Ageu, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura até o versículo de número 9. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Oremos. Pai bondoso, Tu que és o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, o Deus criador, como lemos, ó Deus, no símbolo de fé, doxologicamente nessa noite. A Ti, ó Deus, nós nos dirigimos nessa noite para prestar culto. E se o Senhor é de fato, e nos nossos corações não temos outro Deus além de Ti, nós queremos ouvir, ó Pai, a Tua voz, queremos ouvir a Tua instrução. Desejamos, ó Pai, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra bendita, inerrante, infalível, poderosa. Que o Senhor nos instrua nessa noite, fortaleça o Teu povo, ó Deus, e nos habilite e nos prepare para a obediência, para o trabalho, de modo, ó Deus, que pela fé podemos contemplar a Tua glória a cada dia da nossa vida, servindo ao Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos nesta noite. Amém. Meus queridos, no livro de Esdras, e é uma leitura que os irmãos eu recomendo que façam, para que entendam um pouco mais do contexto aqui do livro de Ageu. Quem sabe até no futuro nós podemos, de alguma forma, também tratar em outros sermões. Mas no livro de Esdras nós vemos que o povo havia retornado do cativeiro e
eles reiniciam o trabalho da reconstrução do templo, e parece algo até interessante que eles resolvem reconstruir o altar, e ali eles oferecem sacrifícios, e ali eles celebram as festas. No capítulo 3 do livro de Esdras, nós inclusive lemos uma parte dele aqui na nossa liturgia. Isso acontece, e os trabalhos depois se voltam para os alicerces do templo, e aí esse trabalho para. É justamente nesse ponto que nós pregamos o primeiro sermão aqui, a respeito das casas e das ruínas. Nós chamamos de caminhando entre casas e ruínas, e é justamente nesse contexto em que os israelenses haviam negligenciado a reconstrução do templo que o profeta Ageu se levanta e, em nome de Deus, convoca aquele povo ao arrependimento e ao trabalho. No segundo sermão que tratamos aqui, nós caminhamos entre homens que atenderam ao chamado do profeta. Eles temeram a Deus, serviram e trabalharam, começaram a reconstruir. Mas quando nós olhamos aqui, nós vemos que é pouco tempo. O último registro que nós temos aí no capítulo 15 fala do 24º dia do 6º mês. Agora nós estamos lendo um texto que fala do 21º dia do mês 7º. Então, pouco tempo passou, e ainda tem um agravante, se é que podemos chamar de agravante, mas tem algumas coisas que é nesse período que se celebrava as festas, e o povo também guardava o descanso. Então não pensem aqui que eles voltaram a trabalhar e a obra ficou rodando 24 horas, como de repente nós olhamos alguns serviços que requerem toda a diligência. Não foi desse jeito. Após o profeta Ageu ter profetizado lá, 23 dias depois o povo começa a trabalhar, mas agora nós estamos um pouquinho mais à frente, e o trabalho de fato ainda está começando. O trabalho está andando, mas o trabalho ainda está começando. E essa palavra que vem aqui nesse capítulo, de número 2, há três sermões, há 3 palavras que são dirigidas pelo profeta Ageu ao povo. No primeiro momento, nós vemos aqui, que será o objetivo da nossa exposição hoje, Ageu ele vai dizer que a glória daquele templo que estava sendo reconstruído, de alguma forma, seria maior do que a glória do templo anterior. E nós vamos entender isso nessa noite. No segundo, que nós veremos num próximo momento, nós vamos ver que Deus prometeu abençoar de fato o povo. Houve a negligência, houve o pecado, mas Deus havia prometido abençoar o povo, e nós veremos isso. E por fim, no último sermão deste livro, que se o Senhor assim nos permitir, faremos a exposição para a igreja, nós vemos Ageu se dirigindo especificamente a um homem chamado Zorobabel. E não sei se vocês já perceberam que parece que há uma repetição. Todas as vezes que Ageu vai falar, ele se dirige a Zorobabel, ele se dirige a Josué, mas no final desse livro há uma palavra específica dita apenas a Zorobabel. E as crianças que anotam as palavras-chave já sabem que Zorobabel é uma palavra que elas devem anotar em todos os sermões deste livro. Então nós veremos este primeiro discurso, essa primeira palavra dita por Ageu ao povo. Meus irmãos, é interessante como no mundo caído, por causa do pecado, às vezes intenções boas, aparentemente santas, elas podem se tornar terríveis também. E nós veremos aqui que neste capítulo há algo desse jeito, e eu quero deixar isso na mente dos irmãos. O pecado afeta o homem de tal modo que ele sofre as consequências do pecado vindo de fora para dentro, de dentro para fora, porque a sua natureza foi corrompida, o seu coração é enganoso, o seu coração é corrupto. E quando nós olhamos o livro do profeta Ageu e o comparamos com outros profetas, nós não vemos, embora tivéssemos apontado aqui no primeiro sermão a negligência do povo, os pecados do povo, não é como em outros livros proféticos, em que o profeta começa a fazer uma lista de pecados e parece que os pecados não terminam. O profeta Ageu, de fato, ele confronta o povo, o pecado do povo, mas a mensagem de Ageu é para levar o povo ao trabalho, para que a obra não pare. Então este profeta é levantado com este propósito. Então nós vemos aqui que esta mensagem, nesse
início aí do capítulo, assim como as outras mensagens, é endereçado versículo 2, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo. A palavra agora também é endereçada ao resto do povo. Então, meus irmãos, nós devemos olhar agora que a palavra é dita ao povo todo. Obviamente a liderança sempre recebe esta mensagem. Nós veremos isso um pouco mais detalhado lá no final, quando falarmos a respeito de Zorobabel no último sermão. Outra coisa que nos chamou a atenção no último sermão é a palavra que Deus diz ao povo, dizendo: eu sou convosco, eu sou convosco, diz o Senhor, versículo 13 do capítulo 1. E nesta porção que nós lemos, nós encontramos a palavra glória 3 vezes. 3 vezes a palavra glória é encontrada nestes 9 versículos. Até para dividir por 3, para quem gosta de fazer 3 vezes 3, 9. 3 vezes a palavra glória aparece nessa porção. E eu quero justamente meditar nessa noite com os irmãos sobre o tema que é caminhando e contemplando pela fé a glória da segunda casa. Caminhando e contemplando pela fé a glória da segunda casa. E as crianças também podem anotar a palavra glória como palavra-chave. E a primeira coisa que eu quero tratar com os irmãos, falando dessa perspectiva da glória de Deus, é a respeito da glória da advertência divina. Eu sei que as crianças e talvez os adultos também, mesmo aqueles que são mais ensináveis, nós não gostamos de sermos advertidos, repreendidos. Quer ver alguém e quem realmente essa pessoa é, veja quando ele se tornou repreensível, como ele reage. Então, a advertência divina que é trazida por meio do profeta Ageu, ela é recheada de glória. Afinal, Deus é um Deus glorioso. E tudo que Deus faz é permeado pela sua glória, que enche a terra, enche os céus. E é interessante que quando Deus adverte o seu povo, eu quero que você volte aí os seus olhos para o versículo 3, quando, através do profeta Ageu, o povo mais uma vez é confrontado, e um pecado que estava ali crescendo como uma sombra, vai ser tratado por este profeta. O versículo 3 diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Então, vem a advertência do profeta, vem a advertência. E a tendência nossa, enquanto homens, enquanto seres humanos caídos, é quando somos advertidos, nós reclamamos. Nós não conseguimos entender que glória e advertência podem caminhar juntos. Por isso eu quero que os irmãos meditem um pouco sobre a glória da advertência divina. E as crianças que estão prestando atenção certamente já escreveram a advertência como palavra-chave. Nós vimos lá no livro de Esdras, conforme eu mencionei no capítulo 3, do versículo 1 ao 3, que o trabalho havia iniciado. Nós lemos aqui, eu quero que os irmãos voltem aí para Esdras no capítulo 3, versículo 10 por diante, texto que nós lemos aqui nesta liturgia. Os trabalhos iniciaram, os fundamentos do templo são lançados e a obra para. Mas quando os fundamentos foram lançados e quando o altar foi levantado, voltando um pouco no tempo para que os irmãos entendam, um sentimento brotou no coração de algumas pessoas. Houve uma divisão ali. De um lado estavam aqueles que se alegravam, eles voltaram do exílio, eles de repente nasceram numa terra distante, ouvindo falar daquela terra maravilhosa, de Jerusalém, das bênçãos, do Deus das bênçãos, e eles tinham a expectativa de retornar, e eles retornaram, e quando eles retornaram, se levantou o altar novamente, e os fundamentos do templo foram lançados, e tudo isso era impactante para aqueles mais novos. Eles olhavam para aquilo com alegria imensa, e o texto que nós lemos aqui, durante a liturgia desse culto, fala justamente isso. Alguns se regozijaram e gritaram de tanta alegria ao verem aquilo. A obra começou,
Vamos reconstruir o templo, vamos refazer. Só que no meio destes estavam alguns mais velhos, alguns mais idosos, que haviam contemplado a glória, que haviam visto o outro templo antes de ser destruído. E cabe aqui a gente lembrar como o templo era glorioso. Eu não sei vocês, mas quando a gente lê lá os relatos de Salomão a respeito do templo e a oração que é feita ali, e a pompa daquele templo e a glória daquele templo, que de fato apontava para a glória do Deus de Israel, muito ouro no templo, riquezas, coisas preciosas, tudo feito com esmero, com muito cuidado, com os melhores profissionais. Era algo grandioso. E aqueles mais velhos agora olhavam e viam aqueles homens trabalhando na reconstrução do templo, e eles choravam. O texto diz que eles choravam porque eles se lembravam de como era o templo anterior. Ele estava vendo o que é que realmente iria acontecer. É interessante que, assim como para fazer uma grande obra, assim também é os políticos, né? Para que eles consigam sucesso, primeiro eles precisam juntar dinheiro, para depois juntar gente, juntar voto. E os mais velhos aqui, provavelmente, eles olhavam para aquela situação e diziam: para reconstruir esse templo, vai precisar de dinheiro e vai precisar de gente. E não havia nem gente suficiente, qualificada, muito menos ouro, dinheiro naquela nação que estava arrasada após um longo período de exílio. E, meus queridos irmãos, este desânimo que nascia ali como uma sombra no coração de alguns daqueles mais velhos, certamente poderia contaminar todos os trabalhadores daquela obra. E é por isso que vem Ageu e diz: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vocês observam agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? As perguntas são feitas no sentido de advertir que, como uma sombra que ia escurecendo nos corações daqueles mais velhos, a obra poderia ser paralisada novamente, porque havia uma espécie de desânimo que estava crescendo no coração de alguns. E é interessante como nós poderíamos estar muito bem ali no meio daqueles mais velhos. Eu creio que todos nós, e eu lembro aqui um dia que nós descemos aqui na igreja, né, contemplando as grandes dificuldades e as reformas que nós precisamos fazer, e às vezes bate aquele desânimo, a gente diz: não tem dinheiro, não tem gente, e nós desanimamos, e é natural. Isso estava acontecendo ali. Os mais velhos haviam visto a glória do templo de Salomão, ouro, as paredes revestidas de ouro. E onde estava o ouro fino de Ofir para aquela obra? Isso certamente causaria muito desânimo. E é por isso que o profeta Ageu se levanta, e a advertência divina nesse sentido, ela é gloriosa. Ela é gloriosa porque Deus, como um profundo conhecedor do coração dos homens, Ele consegue prever as sombras, por menores que sejam, no nosso coração, e a luz da sua palavra, a luz de Cristo e do Evangelho consegue iluminar e dissipar as trevas, antes que elas cresçam e nos dominem. É isso que está acontecendo. A advertência divina é gloriosa por causa disso. Por isso Ageu se levanta e mostra quão glorioso é ser advertido pelo Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor ama e açoita aqueles a quem Ele ama. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6, diz isso: que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É glorioso ser advertido pelo Senhor. É glorioso ser advertido pela palavra do Senhor, porque isto produz vida, isso produz satisfação, isso produz alegria e não morte. E eu quero aqui já pausar um pouco, fazer uma aplicação aos mais velhos. Obviamente não poderia passar aqui sem dizer isso. Muitas vezes nós olhamos para a igreja hoje, nós olhamos para o trabalho da igreja,
E alguns que viveram dias áureos, eles olham, veem os jovens trabalhando, veem a motivação, a alegria, e é como se fossem aqueles mais velhos ali, que dizem assim: mas no meu tempo a SAF tinha isso e aquilo. Mas no meu tempo a mocidade evangelizava brotas inteiras em uma semana. No meu tempo nós fazíamos isso, fazíamos aquilo. No meu tempo a igreja pregava melhor, o pastor, e muitas vezes estão no nosso meio pessoas com esse sentimento. Não façamos isso, meus irmãos. Aqueles mais velhos, aqueles mais experimentados, aqueles que conhecem a bondade de Deus há mais tempo, vocês são convocados a não desanimarem o povo de Deus, mas a animá-los. E se vocês conhecem a bondade de Deus há mais tempo, pela fé, exercitem essa fé e instruam os mais novos a se animarem para o trabalho do Senhor e não desanimá-los. E fica a pergunta: acaso a obra do Senhor feita pelos seus servos hoje, na igreja do Deus vivo hoje, é nada? Acaso o trabalho que é feito por uma criança, por um jovem, um adolescente, só porque não é como foi nos tempos áureos da sua mocidade, ou da UPH, ou qualquer coisa que seja, você pode ter sido um bom diácono, um bom presbítero, ou quem sabe já fez coisas grandiosas, mas não utilize isso para desanimar a obra de Deus. Muito pelo contrário, esforce-se e trabalhe para ser exemplo para os mais jovens. Essa advertência é gloriosa, certamente. Em segundo lugar, meus irmãos, verso 4, botemos para o versículo de número 4, a palavra do Senhor nos diz assim: ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor dos exércitos, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Em segundo lugar, na caminhada desta noite, eu quero meditar com os irmãos a respeito da glória da aliança divina. A glória que há na aliança de Deus com o seu povo. E a palavra-chave para as crianças que estão atentas é aliança. Meus queridos, Deus adverte os seus filhos por amor à sua aliança. Embora Israel, por repetidas vezes, e o Antigo Testamento está recheado de vezes em que o povo de Deus quebram a aliança, desonram a Deus, vão atrás de outros deuses, adoram bezerro de ouro, adoram deuses estranhos, e nós aprendemos nesta manhã que a lei do Senhor é clara: não terás outros deuses diante de mim. Mesmo assim, o Deus que fez aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Davi, com Salomão, que havia construído o templo, é o mesmo Deus que disse pela boca de Ageu: eu sou convosco. E isso deveria servir de ânimo para aquele povo. Isso deveria fazer com que o povo relembrasse quem realmente Deus era, e que Deus não quebra a sua aliança, que Deus mantenha firme de pé. E nós também podemos ser grandemente edificados ao meditarmos nestas coisas. Quando o povo obedece e começa a trabalhar, as bênçãos da aliança repousam sobre eles. Eu sou convosco, diz o Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor. Quando nós atendemos, quando o povo de Deus atende à convocação do Senhor, certamente as bênçãos da aliança são derramadas em abundância sobre o povo. Vejamos Êxodo, capítulo 33, do verso 12 ao 14. Nós temos um episódio ali, um pouco anterior, em que o povo se curva diante de um bezerro de ouro.
Eles sofrem as consequências terríveis deste pecado, certamente, como também aqui o povo havia sofrido, o exílio, por causa do seu pecado. Moisés intercede pelo povo, suplica a Deus pelo perdão, e por causa da aliança e da promessa feita outrora a Abraão, Moisés é agraciado com a certeza: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Nós lemos também aqui no versículo número 4, repetidas vezes a expressão ser forte. E nós vemos aqui ser forte e vemos Josué também. E Moisés chama Josué, Deuteronômio capítulo 31, no versículo 7, diz que Moisés chamou a Josué e disse na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Essa expressão ser forte é repetida aqui para Zorobabel, para Josué, que não é o mesmo Josué, tá? As crianças, por favor, os adultos também, não é o mesmo Josué, mas a expressão ela é repetida, e ela tem forte conexão com a aliança, com aquilo que Deus diz: olha, sejam fortes e trabalhem, porque eu farei cumprir tudo aquilo que prometi. Eu sou o Senhor, eu estou com vocês. A nossa fé em Deus, meus irmãos, não está firmada nas circunstâncias, não está firmada nos recursos, não está firmada nas nossas boas obras, nem na capacidade que nós temos de executar a obra do Senhor. Não é firmada nestas coisas, e a obra do Senhor vai adiante não por causa da nossa capacidade, nem destas coisas, mas porque Ele cumprirá cabalmente a sua aliança. Ele não falha. Era esta fé no Deus da aliança que o povo deveria ter. Sejam fortes e trabalhem, porque eu, o Deus da aliança, o Deus que tirou vocês da terra do Egito, estou convosco. Trabalhem. Vocês podem não ver o ouro, mas trabalhem. Pode ser que vocês olhem e não vejam aí pessoas habilitadas, o ouro de Ofir não vai vir, vai faltar madeira, não tem problema, trabalhem. A ordem dada é trabalhar, é obedecer, fazer aquilo que o Senhor requer. Meus queridos, e é interessante que este Deus da aliança que chama o seu povo para trabalhar, ele é apresentado aqui como o Senhor dos exércitos. 14 vezes essa expressão aparece no livro de Ageu. Parece bastante repetitivo, né? Na leitura nós estamos vendo assim: diz o Senhor dos exércitos, darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. E aí nós temos também no versículo de número 4, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Aquele que está convocando o seu povo, dizendo: sejam fortes, não é qualquer um. O Deus da aliança não é qualquer Deus, é o único Deus verdadeiro, todo-poderoso, aquele cujo exército dos céus o adora e está à disposição para fazer a sua vontade, os anjos. O Senhor dos exércitos é aquele que criou o exército dos céus, conhece as estrelas e as chamas, cada uma pelo seu nome. O Deus da aliança é este. O povo deveria obedecer a este Deus e trabalhar. Como eu disse aqui nessa noite, o Senhor, como um pai, Ele pode castigar o seu povo duramente. Duramente. Eu vejo aqui algumas crianças pequenas e eu tenho certeza que se alguma delas estiverem para cair num precipício, nenhum pai tivesse que quebrar a perna dele ou deixaria de fazer para que ele ficasse vivo. Como um pai, Deus também é capaz de nos quebrar, mandar o seu povo ao exílio, para que eles dependam inteiramente do Senhor e trabalhem para o Senhor. E embora Deus faça isso, nada, absolutamente nada, pode impedir que a aliança do Senhor, que Ele fez com o seu povo, seja cumprida. E é por isso que o povo deve trabalhar. É interessante que quando Deus firma a sua aliança com Davi, falando a respeito do próprio Salomão e da construção do templo que está agora destruído e o povo trabalha, Deus garantiu: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino.
eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia, se não, apartará dele. Que aliança, meus irmãos, gloriosa! O povo deveria ter isso em mente. O Deus que esteve com Moisés, com Davi, com Salomão, era o mesmo Deus que estava dizendo: eu estou aqui com vocês, eu estou convosco. Era o Senhor dos exércitos. Eles não deveriam temer os inimigos, não deveriam temer qualquer coisa, porque o Todo-Poderoso havia firmado uma aliança com eles, de modo que aquela obra seria feita por causa do Senhor dos exércitos, porque Ele o disse. Em terceiro lugar, eu quero meditar com os queridos sobre a glória da habitação divina. A glória da habitação divina. Versos 6 a 9. O texto nos diz assim: pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Certamente, se Ageu tivesse encerrado o seu discurso aí no versículo 5, Deus não tivesse falado, já teriam ali os israelitas razões suficientes para trabalhar com todo afinco. Mas o que é dito aqui, e o livro tem essa crescente até chegarmos no final dele, é muito glorioso. A ideia de fazer tremer, de abalar, é muito comum nos livros proféticos. Quando Deus se revela, quando Deus se mostra, quando Deus habita de alguma forma no meio do seu povo, quando Deus se faz presente, a sua glória também ali está, a terra treme. Algo estava para acontecer. O texto nos diz aqui: assim diz o Senhor, ainda uma vez, dentro em pouco, em breve, aconteceria algo que aqueles homens que estavam ali trabalhando deveriam se atentar, deveriam guardar no coração, e teriam ainda mais disposição para trabalhar se meditassem nestas coisas. O profeta convoca o povo para trabalhar de forma animada, tendo em vista aquilo que aconteceria em breve, alguns anos mais à frente. É que aquele templo, que parecia que seria reconstruído sem nenhuma glória, sem nenhuma pompa, sem ouro, quem sabe, ou se tivesse muito pouco, receberia dentro dele, desde pequeno, desde criança, aquele que é o dono da prata e do ouro, entraria naquele templo. Meus queridos, os homens mais velhos estavam desanimados porque, humanamente falando, era impossível reconstruir o templo com a pompa e a glória que Salomão havia construído. Era impossível, humanamente falando. Mas o profeta Ageu se levanta e diz: olha, a glória do templo de Salomão não pode ser comparada à glória desta segunda casa. Meus queridos, e nós podemos voltar até para o próprio Salomão. 1 Reis, no capítulo 8, no versículo 27. O próprio Salomão nos ajuda a entender como que esta segunda casa seria tão gloriosa. Salomão diz: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão está falando da glória de Deus, da glória de ser habitado, de onde Deus habita, que é a glória constante, porque Deus é assim glorioso em seu ser. E agora Salomão diz: olhe, esta casa que eu edifiquei, aquela que os mais velhos achavam que era gloriosa, que era pomposa, que era o desejo de consumo daqueles mais velhos,
reconstruir o templo com todo o ouro. O profeta Ageu diz: não, não, não. E o discípulo amado do nosso Senhor, João, ele nos ajuda ainda mais a entender isso, sobre a glória que aquela casa, não meramente as paredes, mas que aquele local, e também nós teremos uma conexão mais à frente sobre a nova aliança, tudo que isso significa. Mas João, no capítulo 1, no versículo 14, depois ele dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça, de verdade. Meus queridos, imagine o israelita que aguardava a vinda do Messias por tanto tempo, ouvir tais coisas. Trabalhe, trabalhe, porque há uma glória muito maior, e esta glória seria a vinda do próprio Deus habitar no meio do seu povo em carne. Em carne. Nos tempos de Salomão havia tanto ouro em Israel que a prata não tinha valor. Vocês que andam esperando aí receber alguma coisa em prata, nos tempos de Salomão a prata não tinha valor. E é interessante como o ouro tinha a ideia de pompa, de glória, mas agora Ageu está dizendo que é algo muito mais glorioso, porque o dono da prata, o dono do ouro, ele viria em carne. É muito mais glorioso. O império caía e o ouro saía das mãos do rei de Salomão, e passava para outro, mas haviam algumas mãos das quais o ouro jamais saiu, que é das mãos do Senhor dos Exércitos, que tem nas suas mãos a terra, o mundo e tudo que neles há. Por isso ele diz: minha é a prata, meu é o ouro. Qual a importância do ouro no templo, se é possível ter o dono da prata e do ouro? Você só teria um pouquinho de ouro, e ele é o dono de todas as coisas, e Cristo Jesus habitou no meio do seu povo. Ele mesmo diz: eu sou convosco até a consumação do século. E a palavra-chave aqui certamente é habitação. Ageu está trazendo à memória do povo a promessa bendita que vinha desde Gênesis 3,15 lá. Nasceria o Salvador, ele viria e ele salvaria o seu povo de forma definitiva da escravidão do pecado. Não há glória maior do que essa. E nós cantamos aqui hoje, e a palavra de Deus também nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. E que glória, meus irmãos, é sermos habitados pelo Santo Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. E há um versículo aí que, se você utilizar a Bíblia, por exemplo, na versão corrigida, você vai ver a expressão: o desejado de todas as nações. Versículo de número 7: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa. Há algumas discussões a respeito disso, mas eu acredito que a nossa versão ela é mais fiel, até porque nós temos um plural aí. Então alguns colocam que o desejado virá, mas aí vai ter um problema, porque o original está no plural, virão. Então o que nós temos aqui, meus queridos, independente de olharmos para essa referência direta a Cristo ou uma referência indireta, é que este versículo ele aponta claramente para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta vinda foi gloriosa. E eu acredito, como disse, a nossa versão um pouco mais apropriada,
pois nós vimos também quando Cristo vem, os gentios, os povos de todas as nações, inclusive nós, vamos até Cristo, vamos até Ele e levamos tudo que temos de precioso, dedicamos a Ele as nossas vidas, as coisas mais preciosas de todas as nações. Vamos até Cristo, afinal é Ele o dono de toda a prata, de todo o ouro, e Ele comprou para si um povo de todas as tribos, línguas e nações para adorá-lo, para o louvor da sua glória. Quando o templo foi construído por Salomão, nós temos aquela oração bela que a glória encheu todo o templo. Mas nos dias do profeta Ageu estaria sendo levantado um templo que receberia a presença física do Salvador. O Salvador estaria ali. E que glória! Que glória, meus queridos! Hoje nós também temos a bênção e a graça de participarmos da ceia do Senhor, onde no culto nós temos ali o pão e o vinho. Nós temos a plena convicção de que Cristo está conosco, habita conosco. E que coisa gloriosa é saber, também temos o Espírito Santo de Deus. Pois se alguém não tem o Espírito Santo, este tal não é dele, como a palavra nos diz. Como é glorioso, meus irmãos, meditar nestas coisas. Como é glorioso olhar para a palavra do Senhor, para entender além do templo, além das paredes, além do ouro, além da pompa, e contemplar a glória daquele que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nos salvou. Sim, Ele nos salvou, porque a parte final aí do versículo 9, e diz que a glória da última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, diz que também neste lugar seria dada a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E esse versículo, ele é maravilhoso, quando ele fala da paz. E aí nós nos lembramos também do profeta Isaías, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que coisa gloriosa, meus irmãos, que coisa gloriosa. Aquele povo tinha muita razão para trabalhar, para se animar para o serviço e concluir aquela obra, porque o templo estava dentro dos planos de Deus. Logo aos 12 anos havia um menino ali no templo ensinando. Aprove a Deus conectar todas estas coisas e convergir na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Meus queridos, e assim como o povo ouviu as palavras de Ageu dizendo que o Espírito de Deus estava no meio deles, pouco tempo depois e até hoje, nós também ouvimos as palavras do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele diz que está conosco até a consumação dos séculos. Mas isso significa que ainda temos muito trabalho por fazer. Nós também somos convocados, até porque ainda não chegou esta consumação do século. Ainda temos muito trabalho, como pedras vivas da igreja de Cristo, este edifício de Deus, até que chegue a consumação de todas as coisas e Cristo venha. E aí sim, Ele virá para consumar tudo aquilo que os profetas falaram, tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que o Evangelho nos traz de bênção, nós desfrutaremos. Nós também aguardamos uma segunda vinda do Senhor na consumação dos tempos, e é olhando para Ele pela fé, que nós caminhamos e trabalhamos para a glória dEle. Amém.